Olá, terceiro ano. Trouxe aqui um esquema, tá? Sobre a Revolução Mexicana, para a gente ver alguns detalhes aqui. Olha, contexto histórico. Então, assunto Revolução Mexicana. Para a gente falar da Revolução Mexicana, nós vamos ter que falar do contexto histórico da emancipação das colônias, não só, né, mexicana, mas também de todas as outras colônias. Então, nós vemos que as colônias latino-americanas, a independência ocorreu no início do século XIX, né, bem depois, né, dos Estados Unidos, que já tinham se emancipado. Dentro desse contexto, nós vemos também que as declarações de independência não significaram autonomia político-econômica. Então, os países recém-emancipados, né, recém agora, né, adquirindo a sua independência, não significou que eles ficaram, né, tiveram autonomia, né, principalmente econômica, continuaram subjugados. Então, surgiu aí uma relação de dependência, o imperialismo. No século XIX, o forte imperialismo era inglês, e no século XX, aí nós vamos ver os Estados Unidos exercendo esse papel que antes era da Inglaterra. Para finalizar, a emancipação das colônias americanas deram origem a governos frágeis, submetidos aos interesses externos. E aí nós vamos falar da Revolução Mexicana, que é esse caso, né, que aparece aí no capítulo. Contexto revolucionário. Olha, a conjugação de três fatores. Olha, grande concentração de terra na mão de poucos, né, uma elite fundiária, aliada à fome e analfabetismo, junto com governos corruptos, fez com que a população clamasse por movimentos de libertação, né, em toda a América Latina. E no caso aqui no México foi bem expressivo, foi muito violento no México. Dentro do contexto da Revolução, eu tenho aqui algumas datas, lembrando que nós não vamos ficar decorando datas, mas é só entender que governos entraram, né, assumiram o controle político do país, e todos eles, seja liberal ou conservador, não tinham intenção, né, alguns até com caráter populista, que é no caso aqui o Porfírio Dias. Porém, na prática, eles não conseguiram acalmar essa população, né, que passava por essa situação de fome, de crise econômica, né, de analfabetismo. Então, o que chama atenção aqui, ó, em 1821, emancipação política do México, com a manutenção da elite colonial no poder, aquela elite crioula. De 1821 a 1911, olha, um período aí de 80 anos, mais ou menos, olha, governos com tendências autoritárias. Aí está citando o Juárez e o Porfírio Dias. E interferência dos Estados Unidos. Foi marcado também pelo desenvolvimento que favoreceu aí grandes proprietários de terra. Em 1910, ao se opor ao Porfírio Dias nas eleições presidenciais, Francisco Madero foi preso, mas fugiu e lançou o plano de São Luís de Potosí, que exigia a renúncia de Dias e eleições livres. Então ele volta, né, ao poder e assim que ele assume, ele vai colocar em prática essa política, né, de São Luís de Potosí, que oferece algumas oportunidades para as camadas mais pobres, né, de ter seu lugar dentro dessa sociedade tão desigual. Em 1911, após conflitos armados com a participação de camponeses, mestiços e indígenas, Dias renunciou ao governo e Madero assumiu o poder. Então, depois de bastante, né, opressão, de autoritarismo de Porfírio Dias, o Madero assume o poder. Lógico que os Estados Unidos vão se sentir incomodados e vão tentar derrubar o Madero. Aí vem aqui, ó, oposição ao governo de Madero. Grupos de burgueses mexicanos que representavam os interesses dos Estados Unidos e que não queriam um governo voltado ao social. Junto com um grupo de camponeses sob liderança de Pancho Villa e Pascoal Orozco,
e outro liderado por Emiliano Zapata. Esses desejavam a reforma agrária radical. Então, são esses que vão fazer oposição ao Madeiro e, de certa forma, vão se unir com o apoio dos Estados Unidos e vão promover um golpe de Estado liderado por um general, que é o general Huerta. Com o apoio dos Estados Unidos, ele assume o controle do país, controle político, mas isso não acalma a população. Então, em cada região, em cada propriedade rural, começou a surgir alguns líderes, né, que são esses líderes regionais, muito parecido aqui no Brasil com o coronelismo. Então, esses líderes, eles vão colocar a população local contra principalmente contra o Vitório Huerta. A solução só veio com a Constituição. Teve através, né, da Revolução, chamada de Revolução Constitucionalista. Aqui está falando de conflitos, né, conflitos armados, obrigaram a renúncia de Huerta. Então ele vai renunciar, vai ser aprovada uma Constituição de 1917 e um dos assuntos polêmicos aí foi a nacionalização dos recursos minerais. Lembrando que estava em jogo o petróleo, né, interesses aí norte-americanos principalmente. Então decidiu a nacionalização, ou seja, o petróleo pertenceria ao México, que não daria prioridade, né, a nenhuma interferência internacional. E um detalhe aí, né, uma medida, né, bem popular, tá? Foi a distribuição de terra para os indígenas, tentando aí fazer dar algum crédito, né, para esse grupo que o tempo todo foi manipulado, né, durante todo esse tempo das revoluções e mesmo antes, né, da independência, esse povo, lembrando aí que eles foram massacrados, né, durante todo o processo de colonização, né, espanhola. Então eles, com essa Constituição, havia uma intenção de reparar todos os males que eles haviam feito para os nativos da América, naquele lugar, né? E a sociedade mexicana, isso não quer dizer que resolveu o problema, não. Ainda hoje, o México é marcado pela desigualdade social e pelo imperialismo. Lembrando que eles são vizinhos, né, do Tio Sam, muito próximo. Eu até lembrei vocês sobre aquela frase, né, pobre do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Então, a gente hoje, né, se vocês pegarem aí os noticiários, o que acontece? Nós vemos aí, o México aparece como parece que é um vizinho, né, mais pobre dos Estados Unidos, assim a gente pode ver. Tem a questão da fronteira, né, a tentativa de vários, não só mexicanos, mas na América todinha, né, tentando atravessar pelo México. Então, tudo isso traz problema para o México, né, problemas diplomáticos, políticos e uma série aí de outros problemas que, né, a gente ainda pode até comentar, tá? Mais para frente. Ok, gente? Tranquilo? Então, nós vamos ficar por aqui com esse esquema da Revolução Mexicana. Tchau e até breve.